Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde dessa semana e eu tenho a honra de falar sobre um assunto muito importante para todos nós, né? Que é sobre doação de órgãos no nosso programa Dicas de Saúde Rio Maframix, você bem informado. E o nosso programa eu trouxe uma pessoa maravilhosa, que é o Dr. Stefan Gerlach, ele que é médico intensivista, neurologista, que vai estar explicando aí para você o que é a doação de órgãos. Fica ligado e assistam nossa entrevista, que está muito legal e importante para você, seguidor do Rio Maframix. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Uma grande honra tê-lo aqui. Obrigado. Para a gente poder falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para a nossa vida, né, doutor? Sobre doação de órgãos. Doutor, que tipos de doadores existem? O senhor poderia nos explicar? Sim. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Obrigado por estar aqui dando a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, tão relevante que é a doação de órgãos. Então, respondendo a tua pergunta, são dois tipos de doadores, né? O doador vivo e o doador cadáver. O doador vivo é aquela pessoa saudável que tem a intenção de doar o órgão para alguém que seja seu cônjuge ou um parente de até 4º grau pela lei e que seja compatível, né? E essa pessoa vai então doar um órgão para alguém que esteja necessitando. E esse órgão dessa doação do doador vivo pode ser um rim, pode ser medula óssea, pode ser uma parte do fígado, uma parte do pulmão. O outro doador, que é o doador cadáver, aí é um paciente que está em morte encefálica, né? Está em morte cerebral, tem um diagnóstico confirmado de morte cerebral, e a família desse paciente opta por torná-lo um doador de órgãos. Então é um paciente que teve já uma lesão cerebral grave, né? Pode ser um traumatismo crânioencefálico, pode ser um AVC muito grave, pode ser um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, fez uma hipóxia, o cérebro ficou sem oxigênio, fez uma lesão grave e aquele cérebro morreu. E é um paciente que vai estar em uma UTI, né? Com medidas bastante invasivas para a manutenção da viabilidade daqueles órgãos. Então a família aceitando, né, que esse paciente seja um doador de órgãos, ele pode aí doar esses órgãos para uma pessoa que esteja necessitando dos órgãos. Essas pessoas que estão necessitando, elas estão em uma lista de espera, né, doutor? Isso, existe uma lista de espera, uma lista única, que é a central de transplantes da secretaria de cada estado, tem uma lista de pacientes que estão necessitando transplante de órgãos. São pacientes, então, com insuficiência renal, insuficiência hepática, que precisam de transplante, insuficiência cardíaca também, né, que precisam de transplante, e essa lista, ela é também mediada pelo Ministério Público. Então, é uma lista que tem uma ordem fixa de necessidade e a central de transplantes que coordena isso. Doutor, me diga uma coisa, quais os órgãos e tecidos que podem ser obtidos de um doador cadáver, doutor? O doador cadáver pode doar vários órgãos, né? Então, uma pessoa que esteja em morte encefálica, que seja um doador de órgãos, ela pode ajudar muitas vidas. Pode doar córneas, pode doar coração, pode doar pulmão, pode doar fígado, pode doar rim, intestino, pode doar pâncreas também. E algumas partes, alguns tecidos arteriais, de veias, pode doar tendões e ossos também. Doutor, hoje no nosso Brasil, como que a gente pode ser doador de órgãos, doutor? Para que uma pessoa seja um doador de órgãos, cadáver no caso, né, é necessário que a família tome essa decisão de maneira voluntária. No Brasil não existe como uma pessoa, não existe como alguém tornar-se oficialmente um doador de órgãos em vida, né? Tem como garantir que ele vai ser doador de órgãos se acontecer de ele entrar em morte cerebral. Quem decide isso é a família, tá? Não existe nenhum tipo de documento, não tem nenhum papel que possa ser feito em vida para garantir isso. É a família que toma essa decisão, a família que faz essa escolha no momento em que o paciente tem a morte encefálica determinada.
que tenha realizado o diagnóstico do cérebro, né, doutor? Isso, o diagnóstico de morte encefálica, que é feito através de um protocolo bastante minucioso. No fechamento desse protocolo, quando confirma-se que não tem mais vida no cérebro, é conversado com a família sobre o diagnóstico e dado a opção de que aquele paciente familiar seja um doador de órgãos. Doutor, me diz uma coisa, a gente já falou um pouquinho sobre essa lista de espera. Para quem vão os órgãos? Queria que o senhor retornasse essa resposta. Então, os órgãos, a gente não sabe para quem eles vão, né? Eles vão para uma lista de espera que é controlada, né, mediada pela Central de Transplantes do Estado, que é um órgão vinculado à Secretaria do Estado. Existe uma lista de espera, então, primeiro do Estado, né? Existe primeiro uma procura de pacientes que sejam na lista, que sejam do Estado, da onde o paciente de morte encefálica, da onde o doador esteja. Caso não encontre um paciente compatível, essa lista corre para uma lista a nível nacional. Daí. A gente não sabe para quem vai o órgão, né? A família doadora não sabe para quem vai, e a família que recebe também não tem a informação de quem veio o órgão. A gente não tem essa informação. Doutor, para explicar para as pessoas, como posso ter a certeza do diagnóstico de morte encefálica, doutor? Bom, então, a morte encefálica é algo muito sério, né? A morte encefálica é equivalente à morte cardíaca, né? O coração parar de funcionar, assim como o cérebro parar de funcionar. Então, não é tão simples de fazer o diagnóstico de morte encefálica quanto é simples de fazer o de morte cardíaca. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente segue um protocolo que é estabelecido, né, pelo Conselho Federal de Medicina. A última atualização dele foi em 2017, mas ele de tempos em tempos recebe algumas atualizações. Mas, em resumo, é um paciente que tem uma lesão muito grave no cérebro que apresente ausência dos reflexos de tronco cerebral. Então, um paciente que tem uma pupila que não reage mais à luz, paciente que não tem mais reflexo de tosse, paciente que não respira voluntariamente, ele é submetido a um protocolo, né? São testes clínicos feitos por pelo menos 2 médicos diferentes e uma comprovação com um exame de imagem também, uma prova gráfica. Um total de 4 etapas, fora os exames laboratoriais que a gente faz, e o paciente precisa estar em condições clínicas para ser submetido a isso. Mas é bastante criterioso, bem minucioso, para que a gente tenha certeza de poder dar um diagnóstico tão grave como o de morte encefálica, que é o fim da vida daquele paciente naquele momento, né? Doutor, as pessoas, eu tenho certeza que elas estão nos ouvindo e tem algumas curiosidades, né? E seria como que fica o corpo, né, dessa pessoa que teve a oportunidade de doar os seus órgãos? Bom, para quem tem dúvida em relação a isso, a cirurgia da captação dos órgãos, né, ela é feita em centro cirúrgico, são feitos cortes no corpo para retirada desses órgãos, mas depois é tudo suturado. O paciente não fica desmembrado, não fica faltando nada, né? Se for pensar que depois esse paciente vai receber as homenagens, vai ser velado, né? Não fica nenhuma deformidade, não fica faltando nada no corpo do paciente, ele pode ser velado tranquilamente, sem nenhum problema. Doutor, hoje a gente não deixa nada por escrito, né, doutor? Isso. Para autorizar a doação de órgãos. É só a família dizendo sim à doação de órgãos. Isso. Então, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho para nós que dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores do programa Dicas de Saúde. Bom, então, a mensagem para falar sobre a doação de órgãos. Eu sei que cada pessoa tem a sua crença, cada pessoa tem a sua fé e nós todos respeitamos isso. Mas a mensagem que eu gostaria de passar é que a doação de órgãos é um ato voluntário, é um ato muito bonito, é um ato de amor e que pode ajudar muitas pessoas, pode salvar muitas pessoas, pode fazer com que muitas pessoas queridas e todo em torno delas, os familiares, os amigos,
tenha uma melhora de qualidade de vida aquela pessoa que estava na fila de transplante, que receba um órgão, melhore a qualidade de vida, aumente o tempo de vida dela. E é um ato muito bonito. Então, nós somos, né, é importante essa mensagem, nós somos a favor disso, mas lembrando que é um ato voluntário e que a gente sempre respeita, né, a equipe médica sempre respeita a decisão que a família toma, é uma decisão completamente da família, voluntária, mas é um ato bastante bonito e que nós apreciamos e que ajuda as pessoas. Doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui e dizer para as pessoas que doar órgãos é um ato nobre de ajudar outras pessoas, né? E que dizer sim à vida é dizer que você está podendo ajudar outras pessoas. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e o nosso programa volta semana que vem com mais uma dica especial para vocês.